Obrigado por nos escolher para vir até a tua casa e poder te adorar em espírito e em verdade. Obrigado pela oportunidade que temos de se achegar até ti. Podemos nos reclinar no teu peito e sentir todo o cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. Queremos também agradecer a oportunidade que teremos agora de ouvir a tua palavra. Esteja usando a Dani como um canal da tua voz aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo nos leve a entender, a assimilar e sair daqui dispostos a praticar. Porque sabemos que a tua palavra é a única que gera vida em nós e vida eterna. Esteja usando a boca, a mente e o coração da Dani para trazer tudo que é alinhado à tua boca, ao teu coração e à tua mente. Estabelecer o teu reino no nosso coração, em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz. É bom estar aqui, né, e ter a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, né, falar conosco. Podem se sentar. Ainda não ministrei aqui nesse lugar, né, então tá bem diferente as coisas. Mas é bom saber que Deus tem algo para tocar nos nossos corações. Eu tenho meditado na palavra, a minha leitura diária tem sido em Atos e particularmente tem mexido bastante, né? Eu acho que seria importante nós estudarmos Atos dos Apóstolos. Até porque quando a gente lê Atos, parece que a gente não está no planeta Terra, vivendo no mesmo lugar que eles estavam fazendo tudo que eles fizeram, coisas sobrenaturais. Às vezes lemos e parece, Senhor, nós queremos que o Senhor faça de novo no nosso meio, porque temos sido uma geração às vezes negligente, às vezes acomodada, uma geração onde a gente às vezes não se importa com tudo que importa para o Senhor. Às vezes nos preocupado com tantas coisas, porque tantas coisas no nosso dia a dia chamam a nossa atenção e às vezes nós esquecemos do que realmente é aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Por isso, quando pediram para que eu passasse algo para divulgar lá, eu falei assim, nossa, é bem complicado isso, né? Porque eu estou conversando com o Senhor e às vezes tem coisas que Ele fala na hora e assim, a gente tem uma linha daquilo que o Senhor está falando conosco, mas aí eu liguei para o pessoal da mídia, né? Para a Gi, e falei com ela de manhã, fiquei... Gi, o Senhor está ardendo no meu coração sobre esse assunto, assim, passei algumas coisas para ela, então, aí ela falou, olha, eu gostei dessa chamada, que era, a chamada Onde Estão os Filhos, né, que ela divulgou lá, Onde Estão os Filhos, e ainda um ponto de interrogação, e eu tinha falado para ela que algumas coisas que o Senhor estava tocando também no meu coração, era a manifestação dos filhos. Então é sobre isso que eu quero trazer algo que o Senhor tem tocado no meu coração. Eu tenho um texto que eu li há pouco, foi Atos 16, e lendo e grifando como eu faço, anotando algumas coisas,
eu pude ver algumas atitudes onde eu falo assim, Senhor, se fosse hoje nos nossos dias, como será que a gente agiria, né? O pastor Renato, quando ele ministrou domingo, ele cita bastante Atos capítulo 3, né? Que fala lá dos discípulos Pedro e João, indo ao templo Formosa e a cura ali do aleijado que estava lá. E o pastor Renato fala algumas coisas que às vezes mexe com a gente profundamente naquilo que a gente tem que prestar atenção, do tipo assim, quando ele falou assim, eles falaram assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aí o pastor Renato falou assim, olha, se ele tivesse talvez algo para dar, ele daria aquilo e não teria talvez lançado uma palavra profética. E muitas vezes nós estamos assim no nosso dia a dia. Nós estamos tentando providenciar algo do nosso jeito, conforme os nossos pensamentos, e às vezes não movendo em fé, não nos movendo em manifestarmos como filhos de Deus, mas como qualquer filho aqui na terra, que faria as mesmas coisas, né? Às vezes, tipo, alguém chega doente e você fala assim, eu sei o que é bom para isso. Olha, tem um médico, e já passa lá o nome da pessoa. E como nós comentamos, né, na célula ontem, a gente até falou assim, que a gente falou algumas coisas sobre fé, a gente falou, por que não, às vezes, em primeiro lugar, a gente buscar o reino de Deus, orar pela pessoa e depois falar, olha, em nome de Jesus, né, o Senhor pode operar o milagre, o sobrenatural. Caso isso não aconteça, Ele deixou também a medicina, os medicamentos, seria o segundo plano. Né? O segundo plano seria esse. O primeiro plano seria a gente chamar as coisas de Deus em primeiro lugar. E a gente às vezes deixa de lado. E aí uma das coisas que me chamou a atenção nas ministrações do pastor Renato, que é o que eu tomo como base para continuar trazendo como sequência daquilo que é a direção do Senhor para nós, foi algo que ele falou sobre a questão de nos manifestarmos, e ele falou sobre o amor, até leu Coríntios 13, né? E foi muito importante isso, porque é uma das formas de manifestação dos filhos. Porque nos finais dos tempos, o que aconteceria, né? Por aumentar a iniquidade, e a iniquidade tem aumentado. Diariamente a gente tem visto o quanto tem coisas que a gente não era acostumado e que está virando já algo de notícias batidas. E que a gente olha, nem está assustando tanto, que era para assustar. Às vezes nem está assustando tanto porque já está trazendo algo de, estamos acostumando com isso. E aí acontece que o amor vai se esfriando. E o amor se esfriando, se Deus é amor, Ele habita em nós, o amor se esfriando é como se a gente estivesse um pouco longe dEle, menos dEle em nós. Porque mais amor é mais da presença dEle em nós. Então que é por isso que diz que não o amor de todos se esfria, é o amor de muitos, mas não de todos. Que aqueles que têm o Senhor não iriam se esfriar. E falando aqui da onde foi essa linha de manifestação dos filhos, ou de onde estão os filhos, é porque nesse capítulo 16 de Atos, eu não vou abrir para ler, eu vou contar essa história, porque eu quero entrar naquilo que o Senhor quer falar conosco, de manifestação, tá? Estava lá Paulo e Silas, no seu dia a dia. Lembra lá que o pastor falou? Da gente no nosso dia a dia, quando a gente está cheio do Espírito Santo, basta a gente no nosso dia a dia fazer as nossas práticas cristãs diárias e Deus vai preparar situações onde nós, filhos, vamos nos manifestar. Isso me chamou muita atenção, porque aqui diz nesse capítulo 16 que eles estavam indo para o seu tempo de oração. Seu tempo de oração. E durante o caminho para chegar lá no local da oração, ele tinha uma escrava que ficava lá gritando e falava que eles eram
a pessoa gritava e falava que eles... Nós não vamos ler, tá? Mas algumas coisas eu preciso falar exatamente como está aqui. Então, o espírito que estava nela, que ela tinha um espírito de adivinhação, então o espírito que estava nela gritava e falava que eles eram servos do Deus Altíssimo e que eles anunciavam a salvação. Só que num certo momento, Paulo ficou muito indignado, né? Então ele disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhes ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Só que aqui eles estavam indo para o lugar de oração. E essa mulher provavelmente estava lá, né, constantemente também gritando, porque ela tinha um espírito de adivinhação, não era o espírito de Deus. Só que por conta disso, as pessoas que lucravam com o que ela fazia, e ela diz que ela era uma escrava. Escrava do quê? Daquilo que a dominava. E eles fizeram um ato de bondade. Eles fizeram um ato para a gente de libertação na vida dela. Só que aqueles que lucravam com ela não gostaram nada. E aí, né, levaram para os magistrados, ou seja, para aqueles que realmente podiam fazer algo, e aqui diz que as autoridades aí levaram eles, primeiro açoitaram eles, e diz que açoitaram severamente, não foi só açoites, foi açoites severos, uma punição severa, por um ato de bondade, por um ato de libertação. E muitas vezes, nós como discípulos de Jesus, e a outra ministração que também não sai da minha cabeça o pastor Renato falou que vai escrever um livro, nós precisamos cobrar, sobre filho, cristão e discípulo. Aqui eles eram discípulos, filhos e cristãos. E o posicionamento deles foi de se mover como filhos, como cristãos e como discípulos. E às vezes nós fazemos isso, mas nem sempre somos bem-quistos e bem-vindos, com às vezes os nossos atos de justiça que nós fazemos. Às vezes somos severamente, né, açoitados por palavras, por situações. Mas o que aconteceu com eles? Aí eles foram presos, foram aprisionados. E à meia-noite, um filho cristão e discípulo severamente açoitado, onde deixaram assim: olha, você tem que cuidar bem desse preso aí, hein? Porque é o que a gente tem visto, né? São terríveis, estão fazendo coisas terríveis. Aí diz que estava até preso, né? Com o pé preso, enfim, tudo. Mas meia-noite eles louvavam e cantavam ao Senhor. Coisa que eu fico assim: Senhor, já é inimaginável isso para um cristão, filho, discípulo hoje. Hoje. Eu não posso comparar muito alguns países, porque alguns têm dado as suas vidas por serem filhos cristãos e discípulos. Mas às vezes eu vejo por aquilo que estão ao meu redor, por as coisas que estão ao meu redor, pelas pessoas que estão na minha convivência no meu dia a dia. Que basta um não cumprimentar, ou às vezes um olhar num dia que você não está muito legal e você não passa, né, desapercebida aquela pessoa, a pessoa já sai, já some, já se sente ofendida. E aqui eles adoravam, cantavam hinos, estavam severamente, né, machucados. Bom, enfim, com isso teve um tremor lá, aí a prisão abriu, o carcereiro acordou, achou que todo mundo tivesse fugido. Eles não fugiram, coisa que já seria algo no nosso meio estranho. A gente fala: não, vão fugir, né? Tá tudo aberto agora. Não, mas eles continuaram agindo conforme direção do quê? Do Espírito Santo, que habitava neles. A ponto deles virarem e falarem assim: calma, não faça nada, que nós estamos todos aqui. E aí, por conta da atitude deles, acabou que aquele carcereiro, a família dele toda, ouviu de Jesus, foram batizados,
No outro dia, quando mandaram buscar eles, ou seja, tinha família já batizadas, pessoas que tinham, eles tinham já reconciliado com o pai, através da atitude deles. Enfim, aí teve mais questões de justiça aí, porque daí Paulo começou assim, não, mandaram soltar a gente escondida, não, eu era romano, eu não podia ter feito isso. Enfim, aí entrou outra coisa, mais coisas de justiça, onde Deus pôde mostrar que por mais que a gente passe situações difíceis, um dos posicionamentos de filho cristão e discípulo é sempre adorar ao Senhor. E adorar ao Senhor abre as prisões, sim. E além de abrir as prisões, contamina as pessoas que estão ao nosso redor. Porque não é uma atitude de pessoa normal. Ao ser recriminada, ao ser injustiçada, continuar em paz, adorando e louvando ao Senhor e crendo e vendo, se movendo por fé e ainda ministrando outras pessoas. Porque o que eles fizeram com aquela mulher não intimidaram eles de continuarem se movendo por fé, se movendo pelo Espírito de Deus. Enquanto que muitos, qualquer coisa, já não vou mais fazer isso, porque olha, eu fiz, ninguém me valorizou, ninguém nem me agradeceu. Eu não ganhei nenhum like, nem fiquei famoso por isso. O que nós, filhos, cristãos e discípulos, estamos buscando do Senhor? E aí é onde eu entro essa questão, onde estão os filhos de Deus? Aí, quando eu falo sobre manifestação dos filhos, que era o início de tudo, é porque eu vi essa manifestação de filho cristão e discípulo. Foi onde eu falei, Senhor, o que nós somos? Nós somos covardes às vezes, nós nos intimidamos, aí eu tô me colocando, tá? Me sinto às vezes uma frouxa. Me sinto nada perto do que eu vejo daquilo que eles fizeram. Só que aí quando a gente fala de finais dos tempos, eu vejo assim, a igreja hoje aparentemente está assim, do jeito que está, parece até fria, vamos colocar assim, às vezes sem se manifestar. Talvez é porque está tudo muito bom ainda, né? A gente ainda não está sendo obrigado a não se reunir mais, impedidos de falar, impedidos de orar. Porque quando isso acontece, o que acontece com a igreja? Como diz o René, o que acontece? Alguns falam assim, fecha, para, some. Não, aí que ela se fortalece. Talvez a gente está enfraquecido porque a gente está tendo muita liberdade. Mas nos finais dos tempos, nós vamos ter que realmente amar, obedecer, andar por fé. Porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A palavra de Deus também diz, que nós não vamos viver, pelo que vemos, mas por aquilo que não vemos, que é fé. Quando a gente fala de manifestação dos filhos, só da palavra manifestação, porque a gente tem falado muito sobre Romanos 8, que fala lá que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então, quando a gente pensa em manifestação, logo, a primeira coisa que eu imagino é manifestação política. Não sei se é porque é febre hoje, Não sei se é porque hoje é o que está acontecendo. Mas não tem só esse tipo de manifestação, a gente sabe que não existe só isso. Sempre existiu várias manifestações. Existem manifestações, às vezes, de marchas, não vou citar todas, porque senão, vai que, Mas existem marchas como manifestações. Eu já participei de manifestações de igreja, de carreatas, de passeatas. Teve a de motoqueiros, Várias manifestações. A manifestação, ela revela o que nós defendemos, o que nós amamos, quem nós somos, do que nós fazemos parte. Isso é manifestação. É dizer, eu estou aqui com você. No caso da política, que é o exemplo que eu estou dando, só para a gente poder entender, tem a de direita e a de esquerda. Tem outra? Neutro. Mas tem manifestação. Só que aí, se você é de direita, você vai se manifestar de um jeito.
Se você é de esquerda, você manifesta de outro, porque você está defendendo um lado ou outro. E mesmo que você é neutro, você também está defendendo algo que não quer se posicionar. E nós vivemos numa dualidade. Céu, inferno, luz, trevas, né? Nós vivemos nessa dualidade. E quem nós somos? E quando eu falo de manifestação dos filhos, a palavra de Deus, ela não fala só de filhos de Deus. A palavra de Deus fala só de filhos de Deus? Ela fala de filhos do diabo. Vocês já leram sobre filhos do diabo? Tem filhos do diabo também. Tem um texto, a gente não vai abrir, mas depois eu vou falar o texto que é para vocês abrir, tá? Lucas 16:8, por exemplo, fala sobre os filhos deste mundo são mais espertos, em outras versões fala são mais astutos, em outras mais prudentes, em outras versões mais hábeis do que os filhos da luz. Então tem dois tipos de filhos aqui, os filhos deste mundo e os filhos da luz. São dois filhos diferentes. Aí, tem um outro texto, que também não precisa abrir, que é Mateus 13:38, que fala sobre a explicação da parábola do joio. E na explicação da parábola do joio, fala que o joio são os filhos do maligno. E aí, se a gente for ver, eles são parecidos com o trigo. Lembra lá? Não vou explicar sobre essa parábola, mas são parecidos, mas tem diferença. Por mais parecido que sejam, tem diferença. Não são iguais. E quando a gente está falando sobre manifestar como filhos, e existindo dois tipos de filhos, os filhos de Deus e os filhos do diabo, assim como tem um outro texto, não sei se eu cheguei a anotar aqui, mas não tem problema se eu não anotei, mas é um texto que fala sobre do pai da mentira, e aí fala que vocês são filhos do diabo porque vivem praticando o que o seu pai quer. Então tem dois tipos de filhos aí. Só que quando a gente fala de mundo espiritual, existem dois tipos de filhos se manifestando. Deu para entender? Nós não podemos negar que o mundo espiritual é real. Ele é real. Nós não podemos negar que o mundo espiritual se manifesta, porque ele se manifesta. Ele se revela. E hoje em dia eu tenho visto com mais frequência do que antes, já teve bem antes, mas depois parou um tempo, hoje de novo ele tem se materializado. Sabe o que é se materializar? É alguma coisa ruim, ela se materializar, ela um objeto aparecer, as coisas aparecerem e você discernir o espiritual, não só por aquilo que você imagina, por aquilo que você está vendo. E agora, falando sobre essa questão de manifestação, o que difere um filho das trevas de um filho da luz é fácil. A Bíblia fala como? A Bíblia fala que os falsos profetas, eles são conhecidos pelos seus frutos. Então, como você se manifesta, ou o lado que você se manifesta, mostra de quem você é filho. Suas atitudes, as suas escolhas mostram o seu dia a dia.
Lembra lá, no seu dia a dia, você vai ter a sua rotina e o Senhor vai preparar aqueles que precisam ser tocados, serem curados, serem libertos pelos filhos que vão se manifestar. Só que a gente tem que ser um pouco mais esperto, que eu tô achando que a gente está um pouco dormindo. Porque a Bíblia diz que os filhos deste mundo são mais espertos, mas não quer dizer que precisa ser assim, porque a própria palavra de Deus diz que quanto ao mal, as coisas ruins, nós temos que ser como crianças. Mas em relação às coisas de Deus, às coisas espirituais, nós temos que discernir e ser maduros. Não podemos ser, temos que ser astutos. E quem que vai fazer isso em nós, gente? A gente está falando constantemente. O Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós. Não tem como a gente imaginar que mesmo lá no passado, com as histórias que nós ouvimos, de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abdinego, de Davi, enfim, de todos eles. Se você for ler de José, eles tinham o Espírito de Deus neles. E aí quando alguma dificuldade chegava, alguma situação, eles não se rendiam, eles não se dobravam diante das coisas que eram contrárias ao Senhor. Pelo contrário, eles eram firmes, se posicionavam, igual a rainha Esther, se tiver que morrer, morri. E aí, vamos abrir João. Deixa eu ver se é esse texto. Capítulo 8. Eu já citei esse, gente. Foi o próprio Jesus, e aquele texto que eu falei que eu não sabia se eu tinha anotado. João 8,44, que é o texto que fala: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, enfim. Que ele é mentiroso, pai da mentira. Então não é esse texto. 1 Coríntios, vamos lá então. É que eu anoto por versículos, tá? 1 Coríntios, capítulo 2. Então, o que difere os filhos de Deus dos filhos das trevas, do inimigo, enfim, é o fruto, são as obras ou como eles se manifestam. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, fala sobre um discernimento espiritual. Ele fala aqui, no versículo 7, fala assim, olha, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Então, existem coisas que são mistérios, que são ocultas de Deus, mas que Deus revela. Porque depois ele fala aqui no 9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O pastor Renato já até ministrou há pouco tempo sobre isso. E aí o versículo 10 diz, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. A nós quem? Filhos, cristãos e discípulos. Deus revela. Através de quem? Através de quem? Olha aqui, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E aí ele fala, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Tem o Espírito do mundo
que os filhos do mundo recebem. E aí tem, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O que Ele tem dado? O Espírito Santo nos dá coisas espirituais, revelações de mistérios, de coisas ocultas. E olha aqui o que acontece ainda, versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem, enfim, mas a gente acaba discernindo algumas coisas que para o mundo é loucura, porque é o Espírito de Deus que habita em nós. E nós não vemos, e acabamos não vendo como o homem vê, porque nós não vemos só com os olhos carnais, nós vemos aquilo que Deus nos mostra por fé, por aquilo que nós cremos, por aquilo que já foi profetizado, ou por aquilo que já entendemos, por algo que as pessoas da palavra, da Bíblia já viveram e experimentaram, seja em afronta, seja em prisões, seja em açoites, seja em fogo, seja em água, seja o que for. Nós temos o exemplo e o Espírito Santo nos traz a revelação, que não era um cajado, não era uma pedra que derrotou um gigante, mas era a fé, a confiança em Deus e o Espírito que habitava nessas pessoas. E nós podemos ter tudo isso, ou melhor, somos a habitação do Espírito Santo, somos templos do Espírito Santo. E aí diz, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, e tudo é espiritual, o mundo espiritual é real. E aí diz, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Aí sabe o que a gente vira? Chacota, risos de pessoas, às vezes que não entendem. E pasmem, às vezes dentro da igreja. Dentro da igreja. Esses dias a gente estava comentando, e uma das manifestações dos filhos de Deus que revelam que são filhos cristãos e discípulos é a santidade. É o ser separado, é o se guardar. E pasmem, a gente estava comentando na célula, esses dias sobre, tem até a Dani e o Pri aqui, que é a célula na casa deles, sobre o relacionamento da Gi e do Pedro terem se guardado e dado o primeiro beijo no altar. E aí o testemunho daquilo, com as pessoas que estavam na nossa célula, que tinham pessoas que são cristãos, mas que ainda estão começando a frequentar aqui a igreja, mas eles levaram para os amigos que não são cristãos, num grupo que eles estavam compartilhando, todos felizes com o que eles ouviram na nossa célula, porque eles conhecem o Pedro e a Gi, participam da nossa célula. Aí eles começaram a falar que tinham duas pessoas que criticavam. Para que isso? Onde já se viu e não sei o quê? E aí a gente deu um pouco de riso e falou assim, e às vezes são os crentes ainda que faz isso. E aí ele virou, o marido lá virou, fez assim, pois é. Os que não são crentes, eles ficam assim, nossa, que legal às vezes. Que bom que eles conseguiram. Que bom, Hoje a gente não vê muito isso. Mas crente que não consegue obedecer e que não busca a santidade, são os que falam, pra quê? Onde já se viu? São os que mais criticam. Por isso que eu falo, onde estão os filhos cristãos e discípulos? Onde estão? Onde estão? Existe uma manifestação desses. E não é uma manifestação de qualquer jeito. Ou melhor, não é do jeito que se acha. É do jeito que Deus acha que tem que ser. E para você saber, você tem que estar assim com o Espírito Santo, porque Ele revela a mente de Cristo. Tanto que aqui, finaliza assim o texto.
Quem é espiritual discerne todas as coisas, ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Filho cristão e discípulos têm a mente de Cristo. Mente, amor, pensamentos, decisão, psique. É difícil? É. Porque é você falar igual Davi, quando você erra, Senhor, me perdoa. Salmo 51, né? Não retires de mim o teu Espírito Santo, mas dai-me sempre a alegria da tua salvação. Aqui, vamos abrir. Então eu falei de manifestação dos filhos de Deus em fé, o justo viverá pela fé, andar por fé nem pelo que se vê. Falei dessa questão aqui das questões espirituais, ser cheios do Espírito Santo. A questão que o pastor Renato colocou, né, no culto, obediência, amor, que elas estão ligadas, quem me ama me obedece, quem me obedece me ama, né? Lembra lá? Ele leu o texto de 1 Coríntios 13, ele tem falado muito também sobre o João, que fala também sobre essa questão de amor, obediência, o mandamento, enfim. Mas eu quero ler primeiro João, que ele também fala, né, bastante, mas este texto de 1 João, preciso ler para ficar bem gravado aí na mente, no coração de quem é filho, cristão e discípulo. 1 João 3, o versículo 10. 1 João 3, 10 e 11. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. E aí, o versículo 16, que diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Não é isso? Você leu isso? Dar a vida por nossos irmãos. Cristo deu a vida por nós e agora devemos dar a vida por nossos irmãos. Tem gente que além de não querer dar a vida por irmão e ainda se dizendo cristão, filho, discípulo, ainda fica tentando tirar a vida do irmão. Porque tudo que o irmão vai fazer ainda fica criticando. Quer tirar a vida, ou seja, além de não dar a vida, ainda quer tirar o ministério do irmão, luta contra o irmão. Você já viu? Isso tem muito na internet. Um cristão, um líder religioso lutando contra o outro líder religioso. É isso que a gente tem visto. Ao invés de dar a vida pelo outro, está acabando com a vida do outro. Manifestação. Revelam de quem nós somos filhos. Fé, obras, porque fé sem obras é morta. Fé e obras revelam de quem nós somos filhos. Versículo 18, peraí, está um 18, não sei. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, se manifestando, se revelando, decidindo, escolhendo. Versículo 23, que não dá tempo da gente ler tudo. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Ele nem pediu. Ele ordenou. E chamando a atenção aqui, tem gente que acha que é só crer no nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui é crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e Ele neles. E Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Precisa
do Espírito. Senão você não vai conseguir nada disso. Nada disso. Sem Ele, nada podemos fazer. 1 João ainda, no capítulo 4, só um pouquinho aí mais para frente, no versículo 12 e 13, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. 19 e 20. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, é uma ordem, não é um pedido, não é uma sugestão, é um mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Manifestação de Filho de Deus, porque aí é quando Ele está em nós, habita em nós, Cristo em nós, é a esperança da glória. Nós queremos ver a glória de Deus? Busque a santificação, busque, seguir a paz com todos e a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? E já fomos ministrados nisso também uma vez, que o ver ao Senhor é até das pessoas verem o Senhor nas nossas vidas por conta do nosso posicionamento, talvez de paz, que é uma manifestação de Filho de Deus, de domínio próprio, né? E aí eles vão ver Cristo em nós, porque não é coisa que nós conseguimos ver normalmente aí fora, né? Normalmente a gente vê agora pessoas cheias de ira. Nós temos visto muito tipo de pessoas cheias de ira. Qualquer coisa já está brigando, qualquer coisa já está querendo partir para... Esses dias a gente estava vendo uma menina, né, que estava compartilhando um testemunho onde ela tomou facadas da menina da escola porque ela não queria reagir, porque, enfim, tesourada, facada. Quantas notícias nós temos ouvido, quantos abusos. As trevas têm se manifestado. As trevas têm se manifestado. Roubo, guerras, inimizades, contendas, discussões, mentiras, calúnias, difamação, dissensões, separação. E nós temos que manifestar o oposto disso, como filho cristão e discípulo. Aliás, antes a gente nem era povo, mas diz o texto de 1 Pedro 2 que nós somos chamados como nação santa, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real, para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas. Antes você podia até ser filho deste mundo, mas agora não. Agora você não é mais. Uma vez que você tem Cristo, o seu próximo posicionamento é amar o próximo e fazer de tudo para amá-lo. Amar como Cristo amou, né? Várias vezes o pastor cita João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Uma forma de amor é dar, né? Deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o 1 João 3,16 fala que ele deu a vida e agora a gente vai dar a nossa. Amém? Ser separado, santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós queremos ver a glória do Senhor. Eu quero ver a manifestação dos filhos de Deus na nossa geração. Ele não deu um espírito de covardia. O espírito que Ele nos deu é um espírito para nos manifestarmos
como filhos cristãos e discípulos. Seja mesmo depois de ser açoitado, mesmo depois de ser caluniado, mesmo em qualquer situação, vamos nos posicionar em louvor e adoração a Deus. Só com os lábios? Não, com a nossa vida. A nossa vida diária deve ser um louvor e adoração a Deus. Uma vida de separação, santidade. Amém? Gostaria que você ficasse em pé agora. E aí é onde está a minha pergunta: onde estão os filhos de Deus? Será que o Senhor pode contar com você na nossa geração? Será que quando alguém chegar para você e falar assim, olha, eu estou com uma dor aqui, dor de cabeça, dor no estômago, como você vai se posicionar? Qual vai ser a sua reação? Ah, tem um Doril. Não, eu tenho algo para você. Porque se tiver o remedinho, você vai dar. Tomara que você não tenha, igual ele falou, não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Deixa eu orar por você. E eu tenho visto que tem filhos que já têm entendido isso. Eu tenho visto sim, porque eu já tenho ouvido testemunhos de pessoas no nosso meio, que quando estão no trabalho, quando estão nos seus afazeres diários, pessoas têm se achegado e falado, ora por mim, você é diferente, ora por mim. Eu quero dizer, continue assim, continue buscando mais do Espírito Santo, porque mais coisas ocultas Ele vai te revelar, mais mistérios Ele vai te entregar, porque quem clama a Ele, diz lá Jeremias 33:3, clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes, que ainda não conheces. E talvez você vai olhar para uma situação e falar, Senhor, eu não sei o que fazer. Mas é que você possa dizer como Josafá, mas meus olhos permaneceram em Ti, Senhor, e eu vou buscar em Ti. Eu vou me consagrar, eu vou jejuar para estar mais sensível àquilo que o Senhor quer falar, para estar mais sensível à Tua presença, para estar mais sensível à Tua voz, para que nada interfira na nossa comunicação, Senhor. Para que eu esteja sensível àquilo que o Espírito Santo está pedindo. Seja alguém passando na rua, seja alguém sentado chorando, e você passar por lá, não fala assim, não tem nada a ver comigo. Não, você está passando ali, você é filho de Deus, cristão e discípulo, então reaja, se manifeste. Perceber que tem alguém com dor. O pastor Renato citou, a moça que veio aqui da Jocum, e que ele percebeu que ela estava apertando o rosto e falou, podemos orar com você? É falar, Senhor, antes de sair de casa, falar, Senhor, abra os meus olhos espirituais, que eu possa sentir a dor do meu próximo, para que eu possa me manifestar em amor por ele. Como é amor? Dando o que você tem de melhor, que é aquilo que Cristo deu para você. Tudo. Senhor, aqui estão os Teus filhos. Senhor, a direção foi Tua, e assim como Paulo e Silas, Senhor, foram corajosos, estavam cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Eles não temeram, Senhor, tudo aquilo que queria paralisá-los, mas eles continuaram falando, continuaram ministrando, continuaram adorando, Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às prisões, mesmo em meio, Senhor, a tudo aquilo que os feriram. Que das nossas feridas, Senhor, o Senhor possa receber louvor e adoração a Ti, ó Pai. Senhor, que não hajam covardes
mas que hajam no nosso meio pessoas cheias do Teu Espírito Santo. Pessoas sensíveis à Tua voz, à direção, que se posicionam em oração, intercessão, súplica. Senhor, ação de graças. O que eles cantavam? O que eles adoravam o Senhor naquilo que eles estavam vivendo naquele momento? Provavelmente estavam sentindo dores. Por que adoravam? Sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração abriram prisões. Senhor, não deixa nada nos aprisionar. Muitas vezes nossas atitudes, nossas escolhas nos fazem permanecer presos, encarcerados, chorando as nossas dores e feridas. Não, Senhor, nos levante como um grande exército que clama pela terra e que se manifesta, Senhor, em adoração a Ti, curando os enfermos, libertando os cativos, Senhor, levando salvação, falando do Teu amor, vivendo em santidade, não se envergonhando, Senhor, de ser Teu filho, cristão e discípulo, mas que isso nos leve, Senhor, a adorar-Te, a exaltar o Teu santo nome, em todo o tempo, em tudo. Com seus olhos fechados, vamos adorar o Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, mas às vezes pode ser uma situação que você não sabe o que fazer, situação que não sabe como resolver, mas o Espírito Santo pode revelar as coisas ocultas, os mistérios de Deus, para fazer você sair dessa situação. E o que te resta, ou o que é melhor você fazer, é adorar ao Senhor.